Eu quero pensar com vocês hoje sobre esse texto de Romanos 11, 33 a 36. Nós vamos encerrar hoje o capítulo de número 11. Mas, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Até agora, 11 capítulos, esse texto de 33 a 36 é o encerramento de um bloco de 11 capítulos apresentados por Paulo. Capítulos puramente teológicos. O que Paulo apresenta nesses 11 capítulos de Romanos, mais especificamente depois do capítulo 9, 10 e 11, mas de forma geral, o que Paulo nos apresenta aqui é uma teologia profunda. Paulo fala da teologia da graça de Deus. Paulo mostra como a graça acontece. Ele fala de pecado, ele fala de perdição, ele fala de justificação, ele fala da eleição, da predestinação, que é interpretado por grupos, um interpreta de uma forma, o outro interpreta de outra, mas ele fala disso. E ele apresenta uma profunda teologia nos capítulos 1 a 11. Agora, Paulo sai, preste atenção porque isso é muito importante. Paulo sai da teologia e vai para a doxologia. O que é doxologia? Louvor, adoração. Ele sai da teologia, ele termina a sua apresentação teológica com um louvor a Deus, com uma doxologia. Eu aprendi uma coisa aqui, o Senhor falou ao meu coração, e eu concordo com os comentaristas que eu estudei. Não existe teologia sem doxologia. Toda teologia precisa vir acompanhada de uma doxologia, de um louvor a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito, mas é muito, de forma esplêndida eu falo isso, é algo que nos constrange, o conhecimento da glória de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, ou mais nós temos o privilégio de conhecer a Deus através da teologia bíblica, mais nossas almas são conduzidas ao louvor a Deus. Eu não sei você, mas quando eu descubro uma verdade profunda nas Escrituras, eu não consigo me conter e eu louvo a Deus. Por isso a teologia, ela tem que nos conduzir à doxologia. Não existe teologia sem doxologia. E não deve haver, agora preste atenção, não deve haver também doxologia sem teologia. O que é isso? Não deve haver um louvor a Deus sem teologia. E infelizmente eu falo para vocês, e falo com o meu coração doído, o que há hoje de cânticos de louvor a Deus sem teologia não é brincadeira. Quando nós cantamos hinos do cantor cristão, sabe por que eu canto os hinos do cantor cristão? Porque os hinos do cantor cristão são verdadeiras doxologias teológicas. Os hinos do cantor cristão, eles são louvores recheados de teologia. É por isso que toda a igreja cristã precisa ter hinos no seu louvor. Hoje nós temos visto músicas que eu confesso para você, eu não tenho coragem de cantar. São músicas lindas, magistrais, louvores com arranjos, com vocais, com instrumentos perfeitos. Mas quando você analisa a letra, você percebe que não há teologia. O que há são deduções, são achismos, louvores que são mais frutos das experiências daqueles que louvam do que percepções teológicas.
Essa música que nós acabamos de cantar agora, com o nosso ministério de louvor, não é? É uma música puramente teológica. É uma música bonita, mas é uma música, é uma doxologia que está recheada de quê? De teologia. Eu lembro ainda da minha época de conversão, de um corinho que nós cantávamos na igreja, baseado nesse texto de Paulo, de Romanos 11, 33 a 36. Os mais antigos aí vão se lembrar. A música falava assim: ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, impenetráveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Oh, quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Essa música é linda. É uma doxologia recheada de quê? De teologia. É por isso que nós aqui na igreja, o Ministério de Louvor, nós sempre trabalhamos isso. Procuramos cantar músicas, doxologias, que estão sempre recheadas de teologia. E quando nós percebemos que há uma música ou outra cuja letra não é uma letra teológica, ou não tem um embasamento bíblico, nós não temos vergonha, ou de mudar alguma frase, mudar alguma palavra, ou retirar aquela música do repertório, porque não pode haver doxologia sem teologia, irmão. Assim como não pode haver teologia sem doxologia. E é isso que acontece aqui, em Romanos 11, 33 a 36. Paulo apresentou até agora profundas verdades teológicas. Ou você vai me dizer que a doutrina da graça não é teologia pura. Ou você vai me dizer que Deus, Ele endurece o povo judeu para que o povo judeu não creia em Cristo. Com isso, Ele salva os gentios, foi o que nós aprendemos semana passada. Agora Ele vai abençoar os gentios de tal maneira que vai provocar ciúmes no povo judeu, e o povo judeu vai reconhecer Jesus como Messias. Isso é ou não é teologia? Teologia profunda. O capítulo 1 de Romanos ao capítulo 11 é um seminário teológico para nós. Aí Paulo termina como? Com uma doxologia. E ele vai dizer o seguinte, vamos analisar essa doxologia de Paulo? Veja só o que Paulo vai dizer aqui. Acompanhe comigo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência, ou como do conhecimento de Deus. Irmãos, não há ninguém como Paulo, irmãos, dentro do cristianismo. Não há, que mente maravilhosa. Agora, até mesmo Paulo, depois de ter, pelo Espírito Santo, apresentado tantas verdades teológicas, como ele apresenta do capítulo 1 ao capítulo 11, ele se rende, e ele fala assim, ó profundidade das riquezas. O que Paulo está chamando de riqueza aqui? O fato de Deus ter enviado seu Filho ao mundo, o fato de Deus ter nos justificado por causa de Cristo, o fato de Deus ter nos livrado da morte, o fato de Deus ter colocado nosso nome no livro da vida, o fato de Deus ter nos perdoado os pecados, o fato de Deus ter nos enxertado, lembra que nós pensamos sobre isso? Na oliveira, nós fomos enxertados nessa oliveira, nessa raiz original, nós fomos colocados. Então Paulo está olhando para todas essas verdades teológicas, e ele está chamando isso de profundidade das riquezas. Escute, irmão, a verdadeira riqueza do crente não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Paulo está chamando de riquezas
a nossa justificação, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Paulo está chamando de riqueza essa graça maravilhosa que está sobre nós. Eu quero te perguntar agora, responda-me, se você for capaz. Me dê uma definição de graça. Nós não conseguimos. Toda definição que nós apresentamos de graça é ínfima perto do que a graça realmente é. Responda para mim, irmão, o que significa graça para você? Isso é riqueza. Hoje o cristianismo evangélico nós estávamos pensando sobre isso na escola bíblica dominical aqui com o irmão Oscar. O cristianismo evangélico hoje mudou o teor da mensagem, e ele tem apresentado para os homens que a prova cabal de que uma pessoa é abençoada está relacionada com aquilo que ela conquista exteriormente, mas Paulo está dizendo que não. Paulo está dizendo que a riqueza de um homem está relacionada com aquilo que ele conquista em Cristo. Ó profundidade das riquezas, e da sabedoria, e do conhecimento de Deus. Paulo está se rendendo, o grande Paulo, o maior cristão que já pisou nessa terra, ele está se rendendo diante de algo que é infinitamente maior do que ele, a sabedoria de Deus. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 1, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E Deus muitas vezes pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é detentor de uma mente infinita. O nosso Deus é detentor de uma sabedoria profunda que ninguém consegue identificar, ninguém consegue definir. Então Paulo, ele está dizendo, ó profundidade das riquezas, tudo isso que ele havia ensinado, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele está dizendo, ó profundidade das riquezas, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Eu confesso uma coisa para vocês, isso traz uma paz para o meu coração, uma paz. Quando eu vejo Paulo dizer um negócio desse, sabe por quê? Estava conversando, engraçado que essa semana aconteceram muitas coisas. E essa semana, eu fui visitar uma pessoa que está passando por uma situação complicadíssima. E eu fui visitar essa pessoa. E não pense vocês que eu, pastor da igreja, tenho respostas para tudo, porque eu não tenho. Não pense vocês que como pastor, eu sempre vou ter uma palavra de alento, porque eu não tenho. Essa semana eu estava aqui no meu gabinete, e uma pessoa me ligou, desesperada, aos gritos, aos prantos. E eu naquele momento não tive outra alternativa, a não ser deixar tudo que eu estava fazendo aqui, saí, peguei meu carro, e fui para a casa dessa pessoa. Cheguei lá, essa pessoa me abraçou. Ela me abraçou. E ela chorou. E chorou. E chorou. De uma forma impressionante, no meu ombro. E eu entrei com ela para dentro da casa dela, ela se sentou na minha frente, e ela chorava, e falava, e chorava, e falava, e chorava, e falava. Queridos irmãos, permitam-me dizer uma coisa para vocês, eu me senti completamente impotente diante dessa pessoa, eu não sabia o que falar. A única coisa que eu fiz, eu fiquei em silêncio. Eu percebi que naquele momento ela precisava falar. E ela foi falando, foi falando, foi falando, foi externalizando aquilo que estava no coração dela, e ela foi falando, é aquele momento catarse, que muitas vezes nós precisamos, sabia disso? A psicologia fala sobre catarse. O que é isso? É aquele momento que nós precisamos pôr para fora aquilo que está dentro de nós. É por isso que muitos gostam de ir nos campos de futebol, porque lá eles têm o seu momento catarse.
Eles começam a xingar o juiz, eles xingam o jogador, eles exteriorizam. Aquilo ali é um exteriorizar de algo que está reprimido dentro de si. É um momento catarse. E aquela irmã estava precisando disso. E eu só ouvia, e no meu íntimo, eu comecei a questionar Deus, e eu falei, Senhor, por que o Senhor não age na vida dessa pessoa? Por que o Senhor não traz paz? Por que o Senhor não traz alento? Meus queridos, eu comecei a ter uma revolução dentro do meu coração. Aí eu me lembrei desse texto. E eu tive paz. E tive a humildade de reconhecer quem pode, de alguma maneira, entender os planos de Deus. Sabe por que isso traz paz para o nosso coração? Porque isso sempre me leva à submissão. Eu não entendo, eu não compreendo, eu não consigo entender o porquê de muitas coisas, eu não tenho resposta para muitas perguntas, mas eu sei que existe um Deus cuja sabedoria, cujo conhecimento é profundo e sabe todas as coisas, e eu confio nele. Porque senão a gente vai descambar para a dúvida. Muitas pessoas que estão abandonando a igreja, que estão abandonando a fé cristã, é porque estão lidando com questões estas que não apresentam respostas satisfatórias, e as pessoas, ao invés de confiarem nas profundidades de Deus, elas tentam de alguma maneira racionalizar aquilo que é irracional para nós, e elas se afastam de Deus e se tornam inimigas do Evangelho. Então, das duas, uma: ou você se prostra diante de Deus e diz assim, Senhor, eu não entendo por que isso está acontecendo, eu não sei por que isso está acontecendo, eu não compreendo os teus propósitos, eu não compreendo a tua sabedoria, mas eu me rendo porque eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu vi essa semana aconteceu de tudo, irmãos, tudo. Eu vi um menininho, ele é um dos 5 filhos de uma mãe está grávida do 5º filho, e esse menininho, um menino que tem uma dificuldade mental, mas ele escreveu uma carta para Papai Noel, porque a mãe dele foi diagnosticada com câncer no colo do útero, e ele escreveu uma carta para Papai Noel, dentro do imaginário dele, é claro. Ele escreveu a seguinte carta para Papai Noel: Papai Noel, nesse Natal eu quero te pedir um presente, não deixe minha mamãe morrer. Como é que nós lidamos com isso? Eu pergunto para vocês, o que vocês falariam para esse menininho? Como é que a gente lida com isso? O presente de Papai Noel que o menino quer é que o Papai Noel, é claro, dentro da visão de mundo que ele tem, não deixa a sua mamãe morrer. Das duas, uma: ou eu me coloco diante de Deus e falo, Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, por que o Senhor não faz nada, por que o Senhor se cala, por que o Senhor fica em silêncio, por que o Senhor deixa as pessoas sofrerem como elas sofrem, por que o Senhor não age em prol daquela criança que está sendo abusada, por que o Senhor não faz nada em relação àquela pessoa que prejudicou a outra, por que o Senhor não faz nada com essa injustiça social, esse aumento da corrupção, esse aumento do desprezo pela vida humana? Por que o Senhor não faz nada com essas pessoas que menosprezam as outras, essas pessoas que são racistas? Por que o Senhor não faz nada? Das duas, uma: ou eu olho para esse texto e louvo como Paulo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, ou eu vou me tornar um inimigo do Evangelho, porque eu fico revoltado. Você não fica não, irmãos? Mas não permita que essa revolta te afaste de Deus. Permita que essa revolta seja apenas um motivo maior para você se prostrar e dizer assim, Senhor, eu estou triste, eu estou revoltado, eu estou insatisfeito, infeliz, eu não aceito o que está acontecendo, mas eu me rendo diante da sua
profundidade, porque nós não temos como penetrar, é o que Paulo vai dizer aqui, veja só, versículo de número 34, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Paulo vai dizer, quão insondáveis são os teus juízos, quão insondáveis, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Responda para mim, querido irmão, querida irmã, quem de nós pode definir, ou pode de alguma forma estabelecer um conceito exato do que Deus é e do que Ele faz? Ninguém. Por que é que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, e nós sabemos que Ele é infinito e misericordioso, permite que haja tanto sofrimento no mundo? Isso muda o aspecto da graça e da misericórdia de Deus? Não. Mas eu preciso me render a isso. Porque os caminhos do Senhor são insondáveis. Deus sonda o nosso coração, como nos diz o Salmo 139, mas nós não podemos sondar a mente de Deus. Ninguém pode colocar uma sonda na mente de Deus e tentar entender os projetos de Deus, porque a mente de Deus é perfeita. É por isso que Deus cura um e não cura outro. É por isso que Deus abençoa um e não abençoa outro. É por isso que Deus deixa um derramar lágrimas e outro não, porque a mente de Deus é infinita. Paulo reconhece isso, e ao invés de ser dominado pela dúvida, pela incerteza, pela insegurança, o que Paulo faz? Ele louva, e ele diz, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Por quê? Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Eu assisti um filme há um tempo atrás, acho que você também já assistiu esse filme, é um filme mais antigo. Existem dois, existe o 1 e o 2, e eu assisti o primeiro. Tem lá alguma coisinha que você tem que deixar para lá, mas o filme se chamava O Todo-Poderoso. Não sei quantos viram esse filme, com Jim Carrey. E no filme, Deus, representado pelo ator Morgan Freeman, dá àquele repórter o poder de tomar decisões, de agir como Deus. Irmãos, é uma tragédia. Posso dizer uma coisa para vocês? Se nós tivéssemos condições de penetrar na mente do Senhor e dar conselhos para Ele, nós levaríamos para o céu muitos que com certeza serão condenados, e condenaríamos muitos que com certeza serão salvos. Sim ou não? Vocês já imaginaram como seria o mundo se eu e você tivéssemos o poder de aconselhar Deus e ensiná-lo como agir? Graças a Deus que nós não temos. Uma vez, uma pessoa disse isso para mim, ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse, eu acabaria com todo mundo. Se eu fosse Deus, eu fulminaria todo mundo. Mas quem pode penetrar na mente do Senhor? Quem é que pode ser o seu conselheiro? Aí eu olho para essas situações que nós estamos vendo no mundo, essas dificuldades, esses problemas, esses questionamentos, essas incertezas, e eu, junto com Paulo, me caio diante do Senhor em doxologia. Eu falo, Senhor, eu não entendo nada, eu não compreendo nada, eu estou orando, estou pedindo, estou clamando, parece que o Senhor não está nem aí para mim, parece que o Senhor não está nem aí para a minha dor, nem aí para o meu sofrimento. Irmãos, essa semana eu senti isso com a irmã que eu fui visitar, e eu falei, Senhor, por que que o Senhor não a ouve? Por que que o Senhor não faz nada? Por que que o Senhor não enxuga as lágrimas dessa irmã? Mas eu me calei, e eu me lembrei desse texto, e eu disse, Senhor, me perdoe, Tu sabes o que está fazendo, Tu tens propósitos em tudo, quem pode penetrar na tua mente? Quem pode dizer para o Senhor que isso ou aquilo é certo e errado? Nós temos que confiar, irmãos.
Nós temos que confiar. Nós temos que confiar. Semana passada nós começamos a pensar sobre isso. Quem é que pode explicar o fato de que Deus endureceu o coração de um povo para que outro pudesse ser salvo, e agora vai usar esse povo salvo para abençoar aquele que ele endureceu? Quem é que pode entender isso? Quem é que pode entender essa injustiça no mundo, essa quantidade de crianças passando fome, essa quantidade de crianças sendo vitimadas por adultos cruéis, pessoas muitas vezes endemoniadas? Eu não sei, eu não tenho respostas, mas eu, assim como Paulo, reconheço a minha insignificância e fico com o que está escrito aqui, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Olha só o versículo 35, quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Irmãos, me perdoe, eu sei que às vezes eu pareço ser repetitivo, mas querido, me perdoe, eu não consigo imaginar como essas pessoas que ficam por aí, exigindo bênçãos de Deus, dizendo para Deus que tem o direito de exigir de Deus alguma coisa, esses líderes religiosos que estão em cima dos púlpitos, ensinando para o seu povo, que eles têm o direito de declarar a sua vitória, declarar a sua bênção, esse povo que está por aí dizendo que você pode reclamar de Deus a sua bênção, porque você está sendo fiel. Irmãos, sinceramente, eu fico me perguntando como é que essas pessoas lidam com esse versículo 35, quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Eu fico por entender como essas pessoas, elas estão, se pudessem, elas riscariam certos textos da Bíblia, porque a Bíblia é clara, irmãos, Deus nunca está atrás de nós, Deus sempre está na frente. Eu é que sou devedor, eu é que estou em débito com o Senhor. Se nós percebêssemos isso, seríamos muito mais do que somos para Deus, faríamos muito mais para o Senhor, porque nós sempre, escute, sempre estaremos em débito com Deus. Sempre. Nós somos devedores, devemos a Deus a nossa vida, a nossa salvação, e não há nada que eu possa fazer. Irmãos, o apóstolo Paulo disse uma coisa muito interessante: ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado no fogo, ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver amor, de nada seria. Ou seja, eu sempre vou estar em débito, porque se fazer tudo isso é prova de amor, e muitas vezes nós não fazemos, qual é a nossa situação diante de Deus? Eu sempre estou em débito com o Senhor, sempre. Não há nada em mim que Deus olhe e diga assim: eu te abençoo por causa disso, eu abençoo você porque você faz isso para mim. Não, eu vou abençoar você, porque naquele dia você tomou aquela atitude, eu gostei do que você fez, então de certa forma eu vou te recompensar. Não, eu vou te abençoar, porque na verdade quando eu precisei de você, você esteve lá para me atender. Irmãos, isso é completamente surreal, não existe isso. Entenda que toda bênção que chega na sua vida é única e exclusivamente por conta da bondade e da misericórdia do Senhor. Não há absolutamente nada que atraia a atenção de Deus para nós, nada em nós, nada. Então coloque na sua mente, você, eu, nós somos devedores, nós nunca demos a Deus primeiro. Eu já ouvi um líder religioso dizer isso: você tem o direito de exigir de Deus que Ele cumpra a parte dele, porque você cumpriu a sua. Meu Deus, que petulância, que coragem desse homem falar uma coisa dessa, porque isso é heresia. Eu não tenho absolutamente nenhum direito, o único direito que eu tenho é de reconhecer que eu não tenho direito. Eu não tenho direito nenhum. Então Paulo está dizendo, quem primeiro deu a ele e depois recebeu? E aí Paulo termina, olha só,
Paulo termina no versículo 36 dizendo assim, isso aqui é uma coisa impressionante, isso aqui desmonta muita teologia humanista por aí, isso aqui desmonta muito equívoco por aí, olha só, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Então vamos lá, só para a gente encerrar, Paulo está dizendo, olha, eu não entendo os propósitos de Deus, eu não entendo porque Deus faz isso ou faz aquilo, eu reconheço que existe algo que está além da minha compreensão, eu vou chamar isso de profundidade das riquezas, profundidade da sabedoria, profundidade do conhecimento de Deus, eu reconheço que os caminhos de Deus são insondáveis, eu reconheço que ninguém compreende os caminhos de Deus, ninguém pode ser o conselheiro de Deus, Deus sempre está à frente, Deus sempre está acima, e eu reconheço que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então eu quero dizer uma coisa para você, talvez você vai se assustar com o que eu vou dizer, nada, absolutamente nada é por nossa causa. Você acha que Cristo Jesus morreu naquela cruz por sua causa? Sabe por que Jesus morreu na cruz? Para a glória de Deus. Imagine um aro de bicicleta. O que é que há no aro de bicicleta? Vários raios, não é que chama? Chama raio. Vários raios, não é? E aquela roda, ela gira, ela tem um eixo central e tem vários raios. Nós somos um desses raiozinhos dessa grande roda. Qual raio é mais importante? Você sabe me dizer? Eu posso ser leigo no assunto, mas eu acho que não existe um raio mais importante do que o outro. Nós somos um desses raios. Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que nós participássemos de sua glória. Sabe por que Jesus veio ao mundo? Morreu naquela cruz? Para a glória de Deus. Por isso, querido, eu tenho uma coisa para te dizer. Certa vez eu ouvi um pregador falar que nós somos o centro do coração de Jesus, que nós somos a cereja do bolo. Não somos. Nós não somos o centro do coração de ninguém. Absolutamente. Não é sobre nós. O irmão Rodolfo mandou uma música para mim essa semana sobre esse texto. Não é sobre nós. Não somos a cereja do bolo. É para a glória de Deus. Quer que eu te mostre na Bíblia? Eu vou te mostrar alguns textos na Bíblia. Veja só. João 4:24. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os discípulos chegaram diante de Jesus: mestre, come. E Jesus disse assim: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Aí alguém pensou: será que alguém lhe deu de comer? Aí Jesus responde: a minha comida, ou seja, o que me sustenta, o que me mantém alimentado, o que me dá força, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja só o que Jesus vai dizer aqui em João 17, 1-4. João 17, 1-4. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, olha só, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Qual foi o objetivo da vinda de Cristo ao mundo? Não foi morrer pelo Adolfo somente,
Não foi morrer pelo Célio somente, não foi morrer pela Karine, não foi morrer pelo Cristiano, não foi morrer pela minha esposa, não foi morrer pela Luciane, não foi morrer pela Graziele. Cristo morreu na cruz para que Deus fosse glorificado. É difícil ouvir isso, não é? Porque nós achávamos que foi por nossa causa. Não foi por nossa causa, querido. Porque Paulo está dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora, Deus amou o mundo de tal maneira que pegou seu filho, deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Qual era a vontade de Deus? Eu quero que o Adolfo seja salvo, eu quero que o Lucas seja salvo, eu quero que a Glória seja salvo, eu quero que o Júnior seja salvo, eu quero que a Stephanie seja salvo. A maneira de serem salvos é se alguém morrer no lugar deles, alguém satisfazer a minha justiça perfeita. Então, meu filho, você vai lá cumprir esse propósito. Sim, pai, eu vou para a tua glória. E ele veio e morreu no nosso lugar. Por isso ele está dizendo aqui, eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra, completando a obra que me deste para fazer. Veja só Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando a gente olha esse texto, a gente fala assim, olha como que sentimento maravilhoso Jesus teve por nós. Jesus nos amou, e esse sentimento de amor de Jesus levou Jesus a vir a esse mundo e se fazer carne e se tornar um homem. Não é isso que vem na nossa mente? Mas não, que sentimento é esse de Jesus? Olha só o versículo 6, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Observe que em nenhum momento fala que foi por nossa causa, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Agora você vai ver o entendimento, o porquê de tudo isso. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11 fecha, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória do pastor Alex. Todo mundo vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para que o homem seja glorificado. É isso que está escrito aqui? Para a glória de Deus Pai. Então, qual foi o sentimento que houve no coração de Cristo Jesus, Lucas? O sentimento de abdicar de sua glória, o sentimento de abrir mão da sua posição de Deus, o sentimento de assumir a forma humana, humilhando-se, porque isso é uma humilhação para Deus, rebaixar-se à condição humana, o sentimento de assumir essa condição humana e ser obediente a Deus até a morte, morte de cruz. Esse é o sentimento que estava presente no coração de Jesus. Ele fez tudo isso para quê? Para a glória de Deus Pai. Não foi por nossa causa, querido. Não foi por nós. Por isso que você não é o centro do coração de Jesus, coisa nenhuma. Como um pastor aí pregou, você é o centro do coração de Jesus. Não somos. O centro do coração de Cristo é o Pai. Foi para a glória dele. Foi para a glória dele. Aqui nós temos a ideia central do texto. A adoração a Deus é um reconhecimento de sua glória e de sua grandeza. Vamos para as lições. A primeira lição que eu quero aprender com você: devemos adorar ao Senhor, mesmo quando tudo parece não ter sentido. Mesmo quando tudo parece não ter sentido. Você não está entendendo nada do que está acontecendo. Tudo está dando errado na sua vida. Todas as portas estão se fechando para você. Notícia ruim, uma atrás da outra. Tudo dando errado. Problemas em cima de problemas. Mas o que é que Deus espera de nós? A adoração. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte:
Será que nós somos capazes de fazer isso? Porque você vir na igreja, adorar o Senhor quando está tudo bem na sua vida, é muito fácil. Não é? Eu já contei para vocês a história do hino 398 do cantor cristão, não é? O pai perdeu 4 filhas num naufrágio. Horatius Gates. 4 filhas. 4 filhas. Só sobreviveu a esposa. Quando ele estava indo buscar a esposa lá na Inglaterra, ele passa pelo local onde aconteceu o naufrágio, avisam a ele que ali estava o corpo das suas filhas, que nunca foram resgatados, debaixo daquele amontoado de água, e ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Diante da tragédia, ele cai em doxologia, ele louva a Deus. Então esse é o desafio. Devemos adorar ao Senhor, mesmo quando tudo parece não ter sentido. A segunda lição que eu aprendo: devemos reconhecer nossa incapacidade de compreender os propósitos de Deus. Por favor, querido, não venha me fazer pergunta difícil. Ô pastor, por que eu estou passando por isso? Ô meu irmão, se eu soubesse. Mas eu não sei. Ô pastor, por que tem tanta coisa errada acontecendo na minha vida? Eu não sei, querido. Mas eu sei que Deus sabe. E eu te digo, confie no Senhor. Uma hora você vai entender. Mas não me faça pergunta difícil, irmão. Porque assim como você também, eu recebo notícias ruins. Assim como você também, acontecem problemas comigo, com a minha família. E eu fico pensando, meu Deus, eu não estou entendendo absolutamente nada. Mas eu confio em Ti. Porque se nós formos tentar entrar na mente do Senhor, isso não vai ser muito bom para nós. Tem uma frase, e eu termino. A frase diz o seguinte: a primeira missão da igreja não é proclamar o Evangelho, não é se expandir, nem mesmo conquistar a mídia ou impactar a sociedade. A primeira missão da igreja é morrer, perder os valores da carne e ser revestida com os valores de Deus. É se desglorificar para glorificar ao seu Senhor. Essa é a missão da igreja. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Por isso que nós cantamos aqui na igreja, há um bom tempo não cantamos, deveríamos cantar mais vezes, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja diante da tua glória. Essa música é linda, gente. Foi o que João Batista disse. Jesus falou uma coisa acerca de João Batista: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mas João Batista diz: importa que ele cresça e eu diminua. Dá para imaginar o que é isso? Um homem cercado de discípulos. Cercado de discípulos. De repente, os discípulos estão com João Batista olha para Jesus e diz assim: a partir de agora, vocês vão seguir aquele homem lá. Aquele homem que eu não sou digno nem de desatar a correia da sandália. Importa que ele cresça e eu diminua. É difícil. Não fale que é fácil, porque não é. É difícil. É difícil você se humilhar, é ou não é verdade? A gente se humilhar diante de Deus é difícil. Você reconhecer a sua insignificância, você se desglorificar para glorificar a Deus, é difícil, mas é o que nós temos que fazer. Então, ó profundidade das riquezas, e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A glória é dele. A glória é dele, é para ele. Tudo acontece, é para ele.
tem conversão acontecendo na igreja, tem gente sendo aceito como membro na igreja. Não é glória do pastor, não é glória do professor da escola bíblica dominical, não é porque o professor da escola bíblica dominical está fazendo um bom trabalho, não é porque o pastor da igreja está fazendo um bom trabalho, não. Tem gente se convertendo na igreja, é para a glória de Deus. Tem gente sendo aceito como membro na igreja, é para a glória de Deus. Tem gente sendo transformado porque você foi lá e conversou e falou do Evangelho. Entenda, quando você prega para alguém, quando você fala do Evangelho para alguém, quando alguém reconhece, quando alguém crê, quando alguém se arrepende, quando alguém muda de vida, não há nada seu ali, querido. É glória de Deus. Por isso, querido irmão, o que está acontecendo com a nossa igreja, esse crescimento, esse amadurecimento, é glória de Deus. É para a glória de Deus. Tudo é para Ele, nada é para nós. Que Ele seja bendito eternamente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por essa linda doxologia de Paulo, por tantas verdades que nós aprendemos nessa manhã. Perdoa-nos por aquelas vezes em que nós nos achamos ser a cereja do bolo, o melhor dos melhores. Perdoe-nos aquelas vezes em que realmente há no nosso coração aquele sentimento de que estamos de alguma maneira ajudando o Senhor e de que nós merecemos uma atenção especial do Senhor, porque nós estamos fazendo isso ou aquilo. Ó Deus, perdoe a nossa arrogância, perdoe a nossa vaidade, perdoe a nossa soberba, porque nada disso é verdade, ó Deus. Humilha-nos, Senhor, humilha-nos, joga-nos no chão, coloca diante de nós toda a nossa insignificância, toda a nossa impotência, toda a nossa incapacidade de sermos alguma coisa, porque nós não podemos e não somos nada, se não for a sua graça sobre nós. Para o Senhor somente seja toda a glória, Senhor. Nós te agradecemos por tanto que aprendemos aqui nesta manhã. Louvamos o teu nome. Não permita que haja no nosso coração nenhuma percepção errada de quem somos. Mostra-nos quem somos verdadeiramente. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.